Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Olha a Tia Beth chegando. Boa noite, Tia Beth. Seja bem-vinda. Que alegria ter vocês conosco, dando sequência na nossa querida novena em honra ao nosso amado e o nosso glorioso São José. Seja bem-vinda, Adriana. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida de cada um de vocês que já estão chegando, já estão entrando na live para vivermos juntos este sexto dia da nossa novena em honra ao nosso amado, em honra ao nosso querido São José. Olha a Flaviane chegando aí. Flaviane, seja bem-vinda. Como é que tá a família? Como é que estão as crianças? A Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda. A Gabi, a Sandra. Que a vida de cada um de vocês seja cheia da graça e da presença do nosso amado Deus. Quero acolher a Dani, que também está aí juntinho conosco nesta novena, a Raquel. E vamos acolher também a Gisele, do sexto dia da nossa novena, em honra ao nosso querido, ao nosso amado São José. Boa noite. Boa noite, Giz. Tá belíssima, hein, Giz? Obrigada. Tá conseguindo me ver bem? Sim, estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Quero perguntar se o pessoal está ouvindo bem, está vendo bem. Andréia Froy, seja bem-vinda. Vocês dão um retorno para nós? Como é que está o áudio, como é que está a imagem? A Gabi ontem estava me dando os feedback. Isabelle. Aí a Raquel deu um joinha. Isabelle, ó, tudo ok. Eita glória, hein? Que maravilha, que bom. Olha a Carmen, gente. E a Carmen apareceu hoje porque você tá aqui, hein, Gislaine? Eu não vi ela nenhum dos outros dias, Gislaine. Um abraço, Carmen. Deus abençoe. Quero convidar você já ir divulgando esta live, aquelas pessoas que você conhece, que está rezando conosco durante esses dias, manda para ela, chama ela, fala que a live já começou. Aí a Carmen tá falando que é mentira. Chama o pessoal que você conhece, a sua família. Vamos rezar hoje, o sexto dia da nossa novena. Queremos iniciar esta noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguem comigo o Salmo 33, se você está perto das Sagradas Escrituras. Se você tem condições de pegar a Bíblia neste momento, na Bíblia Ave Maria, Salmo 33. Se for Jerusalém, é o Salmo 34, lá no versículo 9. E olha o que vai dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. E quando eu olho para São José, eu vejo um homem que a todo instante se refugiou junto de Deus. São José tinha sim um refúgio. São José tinha sim um lugarzinho, um esconderijo, e esse lugar era o coração de Deus. E eu e você precisamos fazer essa experiência de ter em Deus, assim como São José, o nosso refúgio. De ter em Deus, assim como São José,
o nosso esconderijo. Por isso eu quero convidar você, se você deseja fazer essa experiência que o nosso querido São José fez, a fechar os seus olhos e a dizer para o Senhor: Senhor, o meu refúgio és tu. Nesta noite de sexta-feira eu escolho o Senhor por refúgio. Eu escolho o Senhor por meu esconderijo. Senhor, eu quero me refugiar junto ao seu coração. Senhor, eu quero me refugiar junto à sua presença. Eu quero, Senhor Jesus, que o meu refúgio seja o seu amor. Que no seu amor esteja o meu refúgio, que na sua misericórdia esteja o meu refúgio, que na sua graça esteja o meu refúgio. Amado irmão, amada irmã, você que reza conosco esse dia de hoje, que nessa hora você possa ir declarando que o seu refúgio está no Senhor. O nosso refúgio não está em pessoas, o nosso refúgio não está no dinheiro, o nosso refúgio não está nas coisas que passam, nas coisas transitórias, mas o nosso refúgio está em Deus. Unicamente nele. Assim como São José fez essa experiência, Espírito Santo, dai-nos essa graça. Alcança essa graça ao nosso coração, de ter o nosso refúgio no coração de Deus. Espírito Santo, muitas vezes nós não conseguimos ter em Deus o nosso refúgio, ter em Deus o nosso amparo, o nosso sustento. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito, venha em auxílio às nossas necessidades. Venha em socorro às nossas necessidades, Espírito Santo. E dai-nos a graça de ter esse coração que se refugia no Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, vem tirar do nosso coração tudo aquilo que tem nos impedido de nos refugiar do Senhor. Tira, Espírito, da nossa alma, do nosso interior, vícios, Espírito Santo, mas inclinações, Espírito Santo, arranca do nosso coração nessa hora e dai-nos a graça de um refúgio no Senhor, não só hoje, não só agora, não só nesse momento, mas, Espírito, todos os dias da nossa vida, a todo instante, a todo segundo. Rezemos pedindo essa graça ao Espírito, pedindo o auxílio do Espírito, o socorro do Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Amém. Que o nosso refúgio seja sempre o coração de Deus. Este sagrado coração. Este coração que foi transpassado por cada um de nós. Que nessa hora, que neste momento, e não só neste momento, mas todos os dias da nossa vida, nós encontramos nele e somente nele o nosso refúgio. Quero acolher você que foi chegando ao longo desse nosso início, durante a oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a graça de Deus e o amor da bem-aventurada Virgem Maria penetre o mais profundo do seu coração essa noite. Essa noite não é uma noite qualquer, mas é uma noite que nós estamos vivendo junto com São José, no 6º dia da nossa novena. E eu já quero convidar a Gis. Gente, descobri aqui na comunidade de vida que a Gislane já trabalhou em vários lugares, gente.
Só quando ela chegou aqui que a gente descobriu essa proeza, que a Giz trabalhou em vários lugares. E Já. a Giz vai partilhar com a gente sobre São José, modelo dos operários. Giz, pode ficar à vontade. Eu queria que primeiro você se apresentasse. Talvez tem pessoas que ainda não te conhecem, então se apresenta. E aí depois você pode partilhar conosco o tema do sexto dia da nossa novena. Claro, como a Andrea disse, meu nome é Gislaine, eu sou postulante a membro de vida da comunidade Mariana Resgate. E é uma alegria rezar com vocês esse sexto dia da novena, em honra a São José. Vi aí que tem as alunas do Ordena, vi que tem as meninas da minha cidade também, Laisla, Vilmária, Carmen, saudade de É a vocês. Carmen que apareceu hoje, né? Veio me ver, né? Mas, como a Andrea disse, né, hoje, nessa noite, nós somos convidadas a partilhar sobre esse tema, São José, modelo dos operários. A Isabela está falando aí da minha cidade, né? Santo Antônio do Amparo, isso mesmo, Isabela. Essa é a minha cidade. E eu queria começar nessa partilha com uma frase de São João Paulo II, que ele vem dizer que, graças à sua mesa de trabalho, junto do qual exercitava o próprio ofício, juntamente com Jesus, José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. E São José é esse que no dia de hoje ele vem nos convidar a olhar para os nossos trabalhos como esse meio de união com Deus, como esse meio de santificação e também de salvação. São José, ele que recebeu essa missão de Deus, né, para ser o pai adotivo de Jesus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, até os 30 anos ele estava onde? Na oficina, sendo formado por São José. Aprendendo ali com São José sobre ferramentas, aprendendo ali com São José sobre o trabalho, e ali, enquanto homem, ele sendo formado no seu caráter. Então, São José, e nesses dias que nós somos convidados, né, a meditar tanto sobre a vida de São José, novena, consagração, e hoje eu pensava, né, em São José a gente encontra exemplo para tudo. Em São José a gente encontra o modelo para tudo, né? E hoje meditando como o modelo dos operários. São José em tudo ele só queria agradar o coração de Deus. São José em tudo ele via como um meio de servir a Deus. Se a gente olha nas Sagradas Escrituras, a gente não encontra muito sobre São José, mas a gente vê quando nos fala, né? Não é este o filho do carpinteiro? Deus ele quis revelar para nós nas Sagradas Escrituras o trabalho de São José, a profissão de São José, para nos mostrar o quê? O trabalho é um meio de santificação. O trabalho é um dom de Deus. O trabalho é uma graça de Deus para nós. Então nós precisamos realmente tomar São José como esse exemplo, como esse modelo para nós trazer São José para a nossa vida, né? Das virtudes de São José, daquilo que São José vivia no ordinário. São José que soube fazer do ordinário viver coisas extraordinárias com Deus. Por quê? Porque São José, ele tinha sempre Jesus diante dos seus olhos. São José ali na oficina foi o homem que viveu sim do cansaço físico, foi o homem que experimentou sim do desgaste, né, humano que nós experimentamos, mas ele tinha sempre Jesus diante dele. Ele tinha sempre a presença de Deus diante dele. E nós precisamos também trazer essa presença de Deus para o nosso trabalho. Quantas vezes nós vemos, né, como uma frustração, como nós pedimos tanto por um trabalho, nós rezamos tanto pedindo a Deus a graça de um trabalho, e aí quando Deus nos dá um trabalho, nós começamos a amaldiçoar o nosso trabalho. E em São José nós vimos o quê? Sempre um homem com o coração unido ao coração de Deus. E fazendo do seu trabalho um meio de servir a Deus. Um meio de encontrar a Deus. São José foi um homem simples. Um homem que viveu no ordinário das promessas de Deus.
Foi com ele que Jesus, como eu dizia, aprendeu, né? Sobre as ferramentas, que Jesus aprendeu sobre o trabalho, para lá na frente ele cumprir sua missão. Mas antes de tudo, ele foi formado por São José nas pequenas coisas. E quando eu falo aqui, né, sobre aprender a encontrar Jesus no nosso trabalho, não é só um trabalho fora de casa, enquanto um profissional, porque talvez tem pessoas aqui que a sua realidade, você trabalha na sua casa, né? O seu trabalho é cuidando dos seus filhos, o seu trabalho é cuidando da sua casa, é cuidando da sua família, mas nisso também nós somos convidados a ver como meio de encontro com Deus, a ver como um meio de servir a Deus. José, ele foi assistido por Deus ali, na sua oficina, ali fazendo as coisas do dia a dia. E não somente isso. Jesus imitou São José para nos ensinar que o trabalho, ele faz parte da vida humana. Jesus, ele se fez homem, ele se fez também um trabalhador para nos ensinar que o nosso trabalho pode ser um meio de santificação. E nessa noite, São José, ele vem nos convidar realmente a repensar, olhar o nosso trabalho como essa graça de Deus. São José era um homem totalmente dedicado na busca da santificação através do seu ofício. Ele santificou-se no seu trabalho porque, primeiramente, ele amava Jesus e a Maria e ele queria servir a eles. Eles eram o verdadeiro sentido do trabalho, do desgaste de São José. E se hoje talvez nós temos olhado para o nosso trabalho e nós não temos encontrado um sentido, né? Quantas vezes, nossa, eu lembro de às vezes, como a Andrea disse, né? Quantas experiências de trabalho eu tive, mas eu lembro de experiências que às vezes eu ia e falava assim, meu Deus, por que não chega logo a sexta-feira, né? E eu via o trabalho como até mesmo uma maldição para mim. Eu via o trabalho como um fardo para mim. E nós precisamos, a exemplo de São José, por mais que nós vamos encontrar desafios no nosso trabalho, mas olhar como São José para o nosso trabalho como um dom de Deus, como uma oportunidade que Deus nos dá para sermos santos e também santificar aqueles que estão ao nosso lado. Porque São José, eu imagino que, eu não sei, né, se São José trabalhava sozinho, se tem alguém que ajudava ele, mas as pessoas que chegavam até São José para fazer as encomendas, as pessoas que chegavam até São José procurando pelo trabalho dele, eu imagino que essas pessoas também eram encontradas por Deus a partir da vida de São José. Porque José era um homem que em tudo ele exalava da presença de Deus. São José era um homem que em tudo ele queria servir a Deus, não somente enquanto criação do Filho de Deus, mas porque ele via no seu trabalho um meio de encontro com Deus. Em todas as coisas, São José, ele queria dar o melhor porque ele conseguia encontrar a Deus ali em todas as coisas. E uma vez que os tesouros de Deus foram confiados a São José, ele não temia o cansaço. Ele não temia os desgastes. Mas ele queria oferecer uma vida, embora digna, humilde à Sagrada Família, a Jesus e a Maria. E, meus irmãos, o quanto amor nós temos colocado no nosso trabalho. O quanto amor nós temos colocado naquilo que nos foi confiado enquanto missão. Como eu dizia, existem aqueles que trabalham fora, existem aqueles que dedicam a sua vida, né, a uma empresa, mas existem também aqueles que hoje o seu trabalho é dentro da sua casa. E o quanto amor você tem colocado nisso? O quanto você tem feito com que o seu trabalho seja um meio de encontro com Deus? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 378, ele diz: o trabalho não é uma penalidade, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível e um caminho de redenção. Deus, ele pode e ele quer usar o nosso trabalho como uma forma de salvação para o nosso coração. Quantas vezes no nosso trabalho, nas contrariedades, nós não sabemos passar e a gente faz o quê? Nós temos agido como alguém que não conhece a Deus. Quantas vezes, né, no nosso trabalho, talvez você trabalha com mais pessoas e ali tem aquele grupinho que gosta de fofoca, e ali tem aquele grupinho que gosta de falar mal dos outros, e como você tem agido?
E como você tem realmente se comportado como aquele que é de Deus? Porque as pessoas às vezes jogam isso na nossa cara, né? Eu lembro quando eu trabalhava numa loja que era mais gente, e aí as meninas, quando as coisas apertavam, elas falavam assim: Gi, vamos rezar porque você é de Deus. E às vezes, quando surgia alguma brincadeirinha e eu caía naquilo, ué, mas você não é da igreja? E São José era esse homem reto que em todas as coisas ele se portava como alguém que servia a Deus. E nós precisamos servir a Deus no nosso trabalho em todas as coisas. Nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. Pedir a São José essa graça. Pedir a São José a graça de nos santificarmos nos nossos ofícios. De nos santificarmos naquilo que Deus confiou a nós. Aprender a consagrar. Quantas vezes, né, nós, como eu dizia, vemos o nosso trabalho como esse fardo, como esse peso, mas nós não temos a atitude de pedir esse auxílio a São José. Ele que é o nosso modelo, então vamos realmente contar com a graça dele. Se ele é o nosso modelo, vamos pedir a ele que venha nos moldando. Ele que é o carpinteiro de Nazaré. Ele que pode também modelar o nosso coração segundo o coração de Deus. E meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a partir de hoje a realmente consagrar o seu trabalho a São José. Pedir a São José a graça de ter um coração unido ao coração de Deus, para que se hoje, até hoje você tem visto o seu trabalho com esse peso, como esse fardo, que voltando o seu coração para o coração de São José, que nós possamos ver tudo como um meio de encontro com Deus. Nós precisamos ver tudo, não ver mais o nosso trabalho como esse meio de frustração, mas como cumprimento da promessa de Deus. O valor do trabalho, ele se perdeu no meio de nós. Como eu dizia, né, nós rezamos tanto pedindo a Deus a graça de um trabalho, mas de repente a gente já não dá mais valor naquilo que é graça de Deus para nós. E nós precisamos fazer do nosso trabalho, ver o nosso trabalho como esse meio da providência divina. Precisamos, como São José, ter Jesus diante dos nossos olhos, para que a gente não se perca nas distrações, para que a gente não se perca nas dificuldades. E quando a gente olha, né, para a vida de São José, a ele que foi confiado o papel de ser o pai de Deus. E se a gente vê o trabalho dele naquela época, era um dos trabalhos mais simples, né, carpinteiro. E São José, ele continuou o seu trabalho, né, quando, humanamente falando, ele podia talvez chegar diante de Deus: se agora eu sou o pai de Deus, eu quero que o Senhor me sustente em todas as coisas. Mas São José, ele continuou no seu ofício para quê? O que Deus me dizia quando eu rezava, né, para essa consagração, para essa novena, é necessário um esforço humano para sustentar a promessa de Deus. É necessário um esforço humano para sustentar a promessa de Deus. Jesus era a promessa de Deus que São José precisava sustentar. Sustentar enquanto filho, sustentar enquanto homem, sustentar enquanto levar o pão de cada dia, né, para Jesus, que era o próprio pão da humanidade. Então, que São José, ele possa nos dar essa graça, né, essa graça de vivermos o nosso trabalho como um meio de encontro com Deus. E dando um breve testemunho, Andréia, para a gente já ir para a nossa oração. Hoje eu me recordava disso. Eu me lembro de um tempo que eu estava, né, desempregada, e aí rezando, colocando... Na esquina da minha casa tinha uma capela de São José Operário. E eu sempre ia lá rezar, né? Eu sempre tive uma devoção com São José. E eu lembro que um dia eu pedi a São José, né? Eu sempre rezava muito com São José dormindo. E eu pedi a São José que ele me desse a graça daquilo que Deus tinha para mim, que ele me desse meios. E aí, um dia eu lembro que eu tive um sonho que eu estava fazendo como que artesanato, essas coisas, né? Só que eu falei assim, eu não sei nem pegar um pincel. Então, quem dirá eu fazer essas coisas? Eu acho que isso aqui não é nada de Deus para mim. Eu sempre tive os meus sonhos muito como... Deus fala muito comigo através dos sonhos, né? E eu lembro que eu fiz até aquela carta a São José, coloquei ele diante dele, pedindo ele a graça do emprego. E aí eu tive esse sonho e falei assim, eu acho que isso aqui não tem nada de Deus, não. Eu não sei mexer com pincel, não sei fazer com nada, isso aqui é só um sonho.
E aí passou, consegui um trabalho, né? Passou um tempo, consegui um trabalho. E aí, um ano depois, veio a pandemia. E aí, logo no início da pandemia, né? Eu lembro, eu trabalhava numa loja de roupa e os comércios fecharam. Foi no dia 17 de março, que na minha cidade fechou. Dia 17, 19. Uhum. Agora que eu tô me recordando aqui da data que foi próxima a São Sim, José. foi próximo a São José. E eu me lembrei desse sonho. Eu falei, e agora? É meu último salário, o que eu vou fazer com ele? E aí Deus me recordou desse sonho, né? E aí eu comecei a comprar as coisas, eu falei, eu não sei como que é, eu não sei fazer, mas eu vou começar. E eu comecei a fazer aquelas caixinhas, né, de artesanato. Hoje eu nem sei fazer mais, se pedir para eu fazer, eu acho que eu não sei, mas foi o que me sustentou durante aquele tempo. Então eu vi assim, como um meio que São José me deu, uma estratégia que ele me deu, ele que era artesão, né, para que eu me sustentasse durante esse tempo. Não foi o meu trabalho fixo, aquilo que eu fiz depois, né, mas foi um meio que eu entendo hoje que eu recebi por graça dele, por intercessão dele, para que eu me sustentasse durante aquele tempo. Porque às vezes a gente tem dinheiro, né? E como eu Sim. dizia, que é necessário esforço humano para que eu sustente as promessas de Deus, Deus me deu esse esforço. Deus me deu a graça que eu compreendesse qual era o esforço que ele queria para esse tempo. Né? Então, que nós possamos realmente colocar diante de São José e estar atento aos sinais que Deus nos dá através dele. Né? Ele quer nos ajudar. Ele quer, sim, interceder por nós, nos dar daquilo que Deus tem para nós. Então, que nós possamos realmente buscar essa intercessão, buscar desse cuidado de São José, que assim como ele ouviu das promessas de Deus, ele também é aquele que traz das promessas de Deus para nós. E que nós tenhamos essa coragem, né, de buscar realmente São José como nosso modelo, aquele que soube servir a Deus nas pequenas coisas, para que nossos trabalhos nós também possamos ver como um meio de serviço a Deus, como um meio de encontro com Deus, e não mais como um peso, e não mais como um fardo. Quantas vezes, né, pessoas que trabalham até mesmo nas coisas de Deus e vê aquilo como um peso. Mas que em São José nós possamos encontrar esse modelo, essa graça de alguém que soube servir a Deus em tudo. Amém? Amém. Giz, né? Ficava ao coração, né, enquanto você partilhava, né, duas coisas que você dizia. Né? Essa questão, né, do trabalho ser o meu lugar de encontro com Deus. Né? É possível. E eu fiquei pensando, de fato, São José viveu isso. Imagina, ele era pai do Filho de Deus, pai de Jesus Cristo, o próprio Deus, que virava, mexia, entrava lá para perguntar uma coisa para ele, entrava lá para levar uma água para ele, levar um alimento para ele, que Maria às vezes preparava ali e não dava tempo dele ir se retirar para comer, o serviço apertado, e ele ia lá levar para o pai, né? Então, literalmente, o serviço de São José foi um lugar de encontro com Deus. E o nosso serviço pode ser um lugar de encontro com Deus. Deve ser um lugar de encontro com Deus, né? Lá não é só o lugar aonde você ganha o dinheiro, né? Mas lá é o lugar onde você pode encontrar Deus. E quando você trazia nessa questão de São José ser o nosso modelo no nosso trabalho, né? Que você possa fazer essa experiência, né? Você que reza conosco, de levar uma imagem de São José para o seu trabalho, levar uma fotinha de São José para o seu trabalho. E aí, a todo instante você olhar e você lembrar, São José é o meu modelo. Quando vier uma dificuldade, antes de você fazer qualquer coisa, você olha para a imagem de São José. Alguém te fez uma crítica, você está sendo perseguido no seu trabalho, estão se levantando contra você no seu trabalho. Antes de você reagir como as pessoas do mundo reagem, olha para São José e lembre-se, ele é o meu modelo.
como São José comportaria? Como São José comportaria diante deste comentário? Como São José comportaria diante dessa situação? E que ele, de fato, seja o nosso modelo, né? Não só dentro da igreja, não só na nossa casa, como um pai, como uma mãe, mas que ele seja também no trabalho o nosso modelo, em tudo, em tudo. Como você dizia, São José é modelo para nós em todas as situações. Amém? Amém. Vamos então para o 6º dia da nossa novena. No direcionamento espiritual, quem tem? Página 74. E depois a oração final na página 77. Quero convidar você nessa hora a apresentar São José o seu pedido, apresentar a São José a sua intenção. Qual é o seu milagre? Qual é a graça que você tanto necessita? São José, você não está entregando a qualquer homem, mas você está entregando para aquele que é o socorro das nossas necessidades. Para aquele no qual Jesus não nega um pedido. Então, com uma postura de fé, com uma postura de quem crê que receberá a graça, se for de acordo com a vontade de Deus, entregue a São José o seu pedido, a sua intenção, a sua graça, o seu milagre. E rezemos com confiança. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes a vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes felizes em servir a Jesus e a Maria como fruto de vossos suores. Alcançai-me amor ao trabalho que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisto sempre a vontade de Deus. Protegei os lares dos trabalhadores do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificarem o seu trabalho pela reta intenção, em tudo conformados com os desígnios da divina providência. Amém. Rogai por nós, São José, modelo dos operários, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pode fazer a oração final, gente. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. São José, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. E que a partir de hoje você possa fazer essa experiência também de consagrar o seu trabalho a São José.
Talvez você trabalhe numa empresa, talvez você trabalhe na universidade, trabalhe no restaurante, a Beth está aí, trabalha no restaurante. Eu acho que eu vi a Titina aí também. Olha, independente do seu trabalho, faça essa experiência de consagrar o seu trabalho a São José, de pôr o local onde você trabalha debaixo da poderosa intercessão de São José. E você vai ver que vai ser diferente, né? Faça isso, consagre o seu trabalho, né? O lugar que você trabalha é São José e leve São José para o seu trabalho. Leve São José numa imagem, leve São José numa fotinha, mas saiba, né, que a imagem, a fotinha vai representar, de fato, a presença de São José no seu trabalho. Não que ele estará lá naquela imagem, mas você olhando para a imagem de São José, você vai lembrar que ele também se faz presente neste lugar onde você serve. E não sirva de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas a exemplo de São José. Quero agradecer a Gislaine por participar conosco. Que alegria para nós ter você aqui conosco, ouvir da sua partilha. Muito obrigada, Gis. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma alegria rezar com vocês nessa noite e também receber de São José. É muito bom essa novena. Aproximarmos mais daquele que é o nosso Pai espiritual. É uma bênção. Sim. Amanhã, 7º dia da nossa novena, nem conto para vocês quem estará aqui. Rafael Fernandes. Cadê a galera da oração da manhã? A galera do Ordeiro, amanhã o Rafa vai estar com a gente. Se Deus quiser, não virar com a camiseta do Flamengo. E eu quero convidar você a participar conosco amanhã às 20 horas aqui pelo Instagram da comunidade do 7º dia da nossa novena em honra ao nosso querido São José. Quero desejar a você uma santa e abençoada noite na presença de Jesus, de Maria e de São José. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos aqui na nossa novena para rezarmos a São José e para conferirmos se o Rafael estará com a blusa do Flamengo ou não. Pessoal, santa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.